Maravilha. Bênção do céu. Queridos, a paz do Senhor, bom dia. Tudo bem? Você está abençoado? Ah, que bom. Glória a Deus. Dê um sorriso para quem está do seu lado aí, dê a paz do Senhor, dê bom dia. Fala que bom que você está aqui. De repente você não sorriu hoje ainda, né? Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas que acordam, até acordar, irmãos, ainda demora 2 horas ainda para acordar. Então eu fico meio com sono, meio com cara fechada. Mas que bom que você está aqui. É um privilégio muito grande. Queridos, para mim é uma honra muito grande, né? Uma honra muito grande. Alguns irmãos viraram para nós e falaram assim: pastor, o senhor sumiu faz tanto tempo. Nós temos um amigo comum, eu e o pastor João, que é o pastor Jarmute, lá de Curitiba. O pastor Jarmute virou para mim e falou assim: William, se você é chamado para ir numa igreja mais 5, 6 vezes por ano, porque o normal não é isso, né? Normal é te chamar 1 vez, 2 vezes, mas se você vai mais 5 ou 6 vezes, é porque o pastor gosta de você e a igreja gosta de você, porque não tem outra alternativa. Rapaz, e aqui já teve anos que eu vim muito mais de 6 vezes, né? E só não vim antes dessa oportunidade, porque é aquele negócio, irmãos, entre eu e o pastor João, às vezes a gente fica um tempão sem se falar pelo telefone. Primeiro, por causa das atividades dele, né? Uma pessoa extremamente ocupada, e eu, às vezes, fico com um receio até de incomodá-lo. Mas toda vez que eu ligo para o pastor João, ele me atende assim, com maior presteza, maior presteza. E aí fica naquele negócio: não, vai vir em março, e liga, não ligou. Aí aquele negócio, e o tempo passou, e o tempo foi embora. E quem perdeu a oportunidade foi eu de estar com vocês, né? Que para mim é uma bênção estar aqui. Meu amigo, pastor João, muito obrigado mais uma vez estar com o senhor aqui. Pastor Irislene, Deus abençoe, muito obrigado. Estou vendo a Jéssica, chegou, Olívia, está recebendo oração ali. Deus abençoe essa família maravilhosa, que Deus abençoe imensamente, né? Os demais pastores, amigos, está ali sentado o pastor Júnior, pastor Erismar, que dirige aqui. Que Deus abençoe imensamente os demais pastores. Já cumprimentei o Vaguinho, já cumprimentei o pastor Emerson, está por aqui também, está ali atrás. Deus abençoe o Rogério, Deus abençoe vocês todos, tá? Um prazer, privilégio grande. Como sempre, eu estou acompanhado, né? Hoje, só hoje, porque amanhã ela tem que retornar para Brasília, eu fico mais um pouquinho aqui em Goiânia. A minha esposa, Bianca, né? 15 dias atrás, dia 11, nós fizemos 29 anos de casados, irmãos. Meu Deus do céu. Irmão, 29 anos de casados. Olha, irmão, eu costumo dizer que o galardão dela vai ser grande, mas o meu vai ser grande também. Estou brincando, Bia. Mas, graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso conosco. A verdade é que não é simplesmente que a Bia é uma excelente pessoa para se conviver, né? Eu já não digo isso de mim. Não é só que a Bia seja uma pessoa excelente para se conviver, é que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Isso eu não tenho dúvida, que é bênção de Deus, que é graça de Deus, e por isso eu me sinto vitorioso no sentido de ser agraciado, não vitorioso pelos meus esforços, pela graça de Deus, né? E eu sei que tem gente aqui que tem mais tempo de casado do que eu. Alguém já olhou por esse tempo de casado e falou: ei, pastor, isso é... pastor, o senhor é novinho ainda. E outros, né, estão começando um pouco, está um pouco antes de mim na jornada, que pode olhar para a gente e falar assim: não, é possível chegar até lá, né? E é só por isso que eu faço esse destaque, tá bom? Queridos irmãos, antes de abrirmos a Bíblia, que o texto também vai ser muito simples, eu fui incomodado essa semana por algo que fervilhou no meu coração. Vocês sabem que nós estamos numa onda de podcasts, né? E tem um em especial que eu costumo assisti-lo, não pela pessoa que dirige, mas pelo número de convidados que vem, que normalmente o camarada traz pessoas muito inteligentes, muito capacitadas para falar, e eu quando estou mais ou menos com tempo livre, ou fazendo alguma coisa que não demanda elaboração mental, eu posso ficar ouvindo o negócio e fazendo a coisa que eu estou fazendo.
né? Então, se eu estiver, obviamente, lendo um texto, não dá para ouvir e ler, né? Porque aí você divide o foco. Mas se eu estiver fazendo alguma coisa muito mecânica, muito repetitiva, dá para você ficar ouvindo. E uma coisa me incomodou muito, porque colocaram dois ateus discutindo com um ex-ateu e um ex-pastor. E um ex-pastor, e um pastor. Dois ateus discutindo com um ex-ateu que se converteu e um pastor. E eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, mas botaram os caras despreparados. Não é que eu seja preparado, muito pelo contrário, irmãos. Deus, Ele prepara pessoas para momentos certos, e eu sei do que eu sou preparado. Sabe, eu não tenho dúvida disso. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito perto de vocês. O pastor de vocês, pelo que eu já acompanhei, eu o conheço há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um filho de 21 anos que foi apresentado aqui nesse púlpito. Então, eu já os conheço há mais de 21 anos. Então, o pastor de vocês foi preparado para sentar em certas mesas, conversar com certas pessoas, que eu não tive esse preparo. Então, o pastor, ele senta na mesa de ministros, tranquilamente, senta na mesa, conversa, expõe a Bíblia, expõe posicionamentos bíblicos. Uma vez eu estava visitando aqui, a gente sentou aí com o vereador, aí ele falou, pastor, olha, tem um camarada, eu quero almoçar contigo, mas tem um camarada que chamou a gente para almoçar, vamos sentar lá com o cara lá? Vamos. Sentamos com o camarada, eu fiquei calado. E o pastor João chulepe em cima do camarada. E eu falei, esse homem é preparado para isso mesmo, porque se fosse eu ia ficar calado aqui na minha, e ele sentou a pua em cima do camarada, sabe, deu uma orientação no camarada. Mas, o que eu estou dizendo é que o ex-ateu e o pastor não estavam muito bem preparados para conversar. E aí, irmãos, os ateus engoliram os caras. Isso me deu uma angústia, que eu falei assim, não, a gente tem que preparar a igreja para isso. Então, gostaria, você nem precisa abrir a Bíblia, que a maioria de vocês já sabem de cor o versículo que eu vou usar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu vou falar sobre revelações de Deus. Porque eu queria preparar vocês. É óbvio, irmãos, que em uma hora eu não vou conseguir preparar vocês em todo o campo, para você responder alguém, ou um menino que está aqui sentado, um jovem, adolescente não, um jovem, que está aqui sentado, que é questionado na faculdade, que é você que é um homem que trabalha e de repente alguém te pergunta, ou uma pessoa, uma senhora que trabalha também, alguém no seu trabalho faz um questionamento, e talvez você não esteja preparado ou não tenha um pensamento para responder certas perguntas. É óbvio, irmãos, também que eu não vou conseguir dar toda a amplitude do que é necessário. Mas eu vou te dar uma base que eu tenho certeza que você vai, pelo menos, responder 80% dos questionamentos dos ateus. 80% você responde, com certeza. E é simplesmente com uma linha da teologia, que são as revelações, já colocou? Assim, as revelações de Deus. Como Deus ele se revelou, como Deus ele se demonstrou, como Deus ele se abriu, como Deus ele começou a se mostrar para o povo. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? Tem aí? Não? Não tem? Sem problema. No princípio, só o primeiro, exatamente. Não precisa entrar na terra vazia, não. Mas vamos lá? 1, 2, 3. No princípio, criou Deus e a terra. Só esse ponto. Queridos irmãos, nós temos 4 revelações bíblicas. Já vou lhe dizer quais são. 4 revelações. Deus, em primeiro lugar, ele se revela através da criação ou através da natureza. A segunda revelação é a moral. Não existe moral sem ter uma inteligência divina. Não existe. E você pode ter qualquer cultura, em qualquer cultura que você for. Matar é errado.
não é? Qualquer cultura, não importa se a pessoa é cristã, se a cultura é budista, se a cultura ela é muçulmana, não importa. Por quê? Porque existe uma lei moral, e Paulo diz isso em Romanos, que é a lei da nossa consciência. A consciência é uma lei moral. E essa lei moral, ela só existe consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, porque algo maior criou isso. Então, a primeira é natureza. A segunda é moralidade. A terceira revelação de Deus, uma revelação muito natural, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, essa não é a primeira revelação à Bíblia. A Bíblia é a terceira revelação de Deus. Terceira revelação. Antes não havia Bíblia. Antes não havia livro. Algum tempo atrás não havia. A Bíblia ela só foi codificada através de Moisés. O início dela foi codificado através de Moisés. Foi Deus que virou para Moisés e falou, escreve. Foi ele quem começou a escrever. E quanto tempo de antes nós temos, de história antes de Moisés, que não havia o início da Bíblia Sagrada. É óbvio que louvado seja Deus, nós nascemos num período em que a revelação foi completada. Ela foi completa. Por quê? Porque aí vem a quarta revelação. Hebreus capítulo 1, versículo 1, já usei Romanos, já usei Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. Então, irmãos, você começa a observar que para você ver Deus, você não precisa de Bíblia. Você entendeu isso? Não precisa de Bíblia. Você, para saber que Deus existe, você não precisa de Jesus. Você entendeu isso? Não, eu não estou dizendo que você pode jogar fora a Bíblia. O que eu estou dizendo é que a primeira revelação, ela já mostra que Deus existe. A primeira revelação. A segunda revelação já mostra que Deus existe. Você não precisa combater a Bíblia para derrubar a existência de Deus. Ou ter a Bíblia para entender que Deus existe. Entendeu isso? Ok. Então, obviamente nós temos aqueles que creem e aqueles que não creem. Se a pessoa crer, ela é teísta. Ela crer. Crer em quem? Não. A resposta em quem a gente responde através da teologia. Mas eu estou simplesmente entrando para o campo filosófico. Você pode crer ou não crer. Se você crer numa existência maior, você é teísta. Se você não crer, o ele é uma negação no grego, né? Átomo, indivisível. Tomo é divisão, nega a divisão. Então, aquilo que é indivisível é o átomo. Então, se você vai negar, você só falar ateísta. Então, o ateu é aquele que não crê. É aquele que não crê nessa existência divina. Agora, uma coisa é você saber da existência, e outra coisa é você não saber da existência. Que também no grego nós tivemos lutas de Paulo contra aqueles que sabem, que são os gnósticos, e aqueles que não sabem, que botam o na frente também para negação, que são os agnósticos. Então nós temos várias linhas aí fora que fala de gnose, de cabeça, de inteligência, de estudar filosofias, pessoas que buscam o conhecimento. Buscar o conhecimento não significa que você necessariamente precisa não crer. Você precisa não crer. O grande problema da sociedade é que o ateísta, ele começa a ter um símbolo de cientista. Não, eu sou um cientista, eu sou uma pessoa muito intelectualizada, porque afinal de contas, eu não creio em Deus. É uma idiotice.
Porque, afinal de contas, o homem que escreveu leis de física até hoje, de ação e reação, lei da gravidade, você sabe quem eu estou falando? Isaac Newton. Esse cara, ele escreveu mais de Bíblia do que de física. Ele interpretou mais a Bíblia do que a física. Isso é uma idiotice, irmãos. A maior idiotice que tem, porque as maiores faculdades hoje, eu posso dizer Yale, Harvard, foram fundados com um fundamento cristão. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, não tem nada a ver com falta de conhecimento. Talvez você olhe e fale assim, eu sou evangélico. Tem até vergonha de dizer, porque alguém vai julgar você como um povinho, que não estuda, que não sabe. Então, então deixa eu lhe dizer uma coisa. Entre os cristãos, a média de leitura é 6 livros por ano. Entre cristãos. Entre não cristãos, principalmente cristão evangélico. Entre não cristãos, a média de leitura não chega a 1 livro por ano. Então, quem é que lê mais? Quem é que sabe mais? Quem é que entende mais das coisas? Nós. Óbvio que somos nós. A gente entende muito mais. Agora, existe uma coisa maravilhosa no nosso que a gente derruba a questão do conhecimento. Sabe qual que é? Porque as outras religiões monoteístas, e aí eu vou te dizer quais são, o judaísmo e o pessoal muçulmano, o pessoal islâmico, eles são uma ortodoxia. E o que isso significa, pastor? Ortodoxia é a religião pela prática. Sabe como é que o muçulmano é salvo? Tem 5 estágios de salvação do muçulmano. Orar 5 vezes por dia. Tem crente que estaria ferrado, né? Se fosse muçulmano, não ia para o céu nunca. Mas orar 5 vezes por dia. Ir uma vez a Meca. Declarar lá aquela declaração lá que eles têm uma declaração que eles falam que Alá é o Todo-Poderoso e Mohamé é o seu profeta e etc. Ok, mas o que gera a salvação? O que gera a salvação é a prática. Você se lembra do Velho Testamento? O Velho Testamento era uma ortodoxia. Você tinha que pegar o cordeiro tinha que ter certas características, trazer até o sacerdote sacrificava, ele tinha todo um ritual de sacrifício no altar do holocausto, o altar tinha medida, o altar tinha sido consagrado, o camarada ia para casa livre dos seus pecados. Era uma ortodoxia. Agora, o cristianismo, além de ser algo prático, ele não é só praxia, ele é uma ortodoxia, que significa que é conhecimento. A primeira revelação revela Deus. A segunda revelação revela o meu relacionamento humano, que nós temos moral. Se lembra que eu falei que a lei da consciência, se eu não vou fazer mal para uma pessoa, se eu não vou mentir para uma pessoa, se eu não vou roubar uma pessoa, se eu não vou matar uma pessoa, isso é ruim em qualquer cultura. Então, a primeira revelação revela que há um Criador, e eu vou provar para vocês em Gênesis 1:1. Mostrar para vocês que há um Criador. A segunda revelação mostra o meu relacionamento com alguém. Ou seja, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou cobiçar a mulher dele. Isso é moral. Agora, a terceira revelação entra na teologia. Deus falava antigo pelas leis, pelos profetas. Ou seja, a revelação bíblica. O que trouxe a revelação bíblica? Eu entro no conceito de teologia. Teologia é o estudo de Deus, ponto final? Não, é o estudo de Deus e o seu relacionamento com o homem. O seu relacionamento com o homem. Querido, se a gente estuda Deus, Ele lá no canto, e a gente aqui, e Ele sem se relacionar conosco, ok, já teria Deus, já existiria Deus, mas Ele não se relacionaria. Mas só que chega um momento que Deus ele se envolve com o homem. E eu estou só dando o pano de fundo, porque à noite eu vou falar do relacionamento de Deus com o homem.
que seria entre aspas, não é a continuação, mas se Deus permitir, né? Vai que Jesus volta à tarde. Se Jesus voltar nessa tarde, não vai ter culto de noite, já estou avisando, tá? Não vai ter. Mas vai que Jesus volta de tarde, né? Se Jesus voltar de tarde, eu não vou estar aqui para pregar não, pastor. Pastor, já deixa escalado, alguém aí que o senhor sabe. Pastor João ama isso, irmãos. Pastor João ama. Ele é muito espirituoso, né? Pastor João é muito espirituoso, então ele já está olhando, ó, eu sei que vai ficar, então já fica aí para pregar. Ai, Jesus. Mas, querido, o que acontece? A Bíblia, ela veio para dizer, existe um Deus, e um Deus que está disposto a se relacionar com o homem. Porque na primeira revelação, você só olha e fala assim, existe um Deus. Na segunda revelação você fala, eu tenho consciência que eu não posso fazer mal para você, porque existe uma barreira entre bem e mal. Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. E eu prefiro andar na boa ou eu prefiro andar na ruim. Isso não tem problema. Você pode preferir andar na ruim, mas que existe uma lei moral, existe. Essa é a segunda revelação. Agora a terceira revelação fala assim, existe um Deus que Ele está preocupado com você, preocupado. Mas em Jesus Cristo, Ele falou, esse Deus se esvaziou, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Por causa da nossa não ignorância, mas porque a gente fala da quarta, irmãos. A gente vem para a igreja para falar da quarta revelação. A gente ignora a primeira e a segunda. Ignorando a primeira e a segunda, porque é tão natural para nós. Porque, irmãos, se você não tiver dados de discussão em relação a Deus, se você não tiver esses dados de discussão, isso vai fazer alguma diferença para você? Não. Por que não vai fazer? Porque não está nesse campo. Por isso que eu dividi o campo da gnose do agnosticismo, do conhecimento para o não conhecimento, que não tem nada a ver da divisão do crer e não crer. Eu e você estamos aqui, na divisão do crer. E eu não estou nem aí para quem não crê, para quem sabe, para quem não sabe. Não me interessa, eu creio. E por que eu creio? Eu creio porque eu experimentei pessoalmente o relacionamento com Ele. Você já viu aquelas camisas de Deus, Jesus está vivo, eu falei com Ele, hoje? É isso que acontece com o crente. Mas só que esse argumento é um argumento pessoal. Esses camaradas da gnose que buscam o conhecimento, isso é pouco para eles. Ele fala, você experimentou, e a sua experiência não é válida para mim, a não ser se for uma experiência extraordinária. Você estava numa cadeira de roda e levantou. O cara não tem como virar para você e falar assim, mas só que ele não entende que o milagre da salvação é muito maior. Porque Jesus olha para um paralítico e fala, levanta, toma a tua cama, anda. E o povo ficou espantado. Ele falou, vocês estão espantados por causa disso? Ué, então o perdão dos pecados não é um milagre maior do que esse? Você fala, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo, bobão, vai enganar quem? Aí ele, você acha que eu estou enganando? Então toma a tua cama e anda. Esse milagre assusta aqueles que acham que têm conhecimento. Mas eu fui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque fala do início da criação, ou da recriação, como você entender, conforme for sua linha teológica, não importa, vou chamar de criação. O início da criação, ele começa dizendo algumas coisas. No princípio. Princípio ali fala de tempo, concorda? Tempo. A dimensão princípio está no tempo. Criou Deus. Essa parte de criar, esse verbo que está no hebraico, é criar do nada.
que só Deus tem poder para fazer. Pastor, mas nós temos uma criação, óbvio. Lá na frente, na quarta revelação, a subcriação é uma forma de adorar a Deus. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que tem facilidade com música? E essa é uma forma de adorar a Deus? Você sabia que tem gente que tem facilidade com palavras, com poesia, com escrita? E essa deveria ser uma forma, porque toda subcriação deveria adorar a Deus. Isso é uma característica que o homem tem. Um animal não é criativo. Um cachorro não tem criatividade. A criatividade é algo exclusivamente humana. Nem a inteligência artificial tem criatividade. Você sabia disso? A inteligência artificial, ele simplesmente pega os padrões passados para poder criar futuro. Isso não é futuro. Olhar para o passado não é futuro. Agora, o homem, sim. O homem tem capacidade de olhar para trás e criar algo novo. Criar algo novo. O homem tem essa capacidade. Mas o homem só tem essa capacidade, por exemplo, de criar uma caixa de som, que ali tem alto-falante, então tem imã. Ali tem cabos, tem fios, ali tem papelão para criar o alto-falante, ali tem madeira, ali tem parafuso, ali tem cola de madeira. Então, alguém criou a madeira, alguém produziu a madeira, alguém produziu a cola, e ele foi, juntou tudo e criou aquela caixa de som. O homem, ele precisa de matéria-prima para poder criar algo. Deus criou do nada. Do nada. Então, a dimensão de tempo foi criado do nada. Princípio. Mas só que não é só a dimensão do tempo que foi criado do nada. A dimensão de espaço criou Deus os céus, e o que é os céus? Como que é medido os céus, irmãos? Os céus é medido de como a velocidade da luz vai em um ano. Você pega a luz, coloca ela para ela andar um ano, mede aquele espaço. Então, céus é espaço. Então, é claro que a Bíblia Sagrada não ia escrever assim, no princípio criou Deus tempo e espaço. Mas você está percebendo onde eu quero chegar? No princípio, Deus criou céus. No princípio, tempo. Criou Deus do nada, céus, espaço, noção de espaço, e terra, matéria. Terra. De todos os planetas, milhares de planetas, só 4% são terrosos. Os demais são gasosos. Parece dar um susto, né? Mas os demais são gasosos. Então, quando eu volto para Gênesis capítulo 1, eu tenho uma noção. Primeiro, tempo, princípio. Segundo, distância, céus. E terceiro, matéria, terra. Ok? E do que foi criado isso? Do nada. O tempo foi criado da eternidade. A medida de tempo foi criado da eternidade, do nada. Se eu estiver viajando muito, vocês me avisam que eu abro outro texto da Bíblia e a gente vai falar de outra coisa, fica mais fácil. Mas eu vou continuar, eu vou insistir. O espaço, céus, foi criado do quê? Também do nada, por causa do verbo. E a matéria também foi criada daquilo que é imaterial. Então você tem alguma coisa que é eterno, alguma coisa que não contém espaço, e alguma coisa que é imaterial. Você percebe que isso é características divinas? As três características de ser Deus. Deus, ele não se limita a espaço, ele está em todo lugar. Deus, ele não é material, ele é espírito. E Deus, ele é eterno. E isso, irmãos, 30 séculos de ciência para dizer, o tempo foi a primeira coisa que foi criado. Para ter esse universo, o tempo foi a primeira coisa que foi criado.
Depois, as distâncias foram a segunda coisa. Irmãos, isso está na física, isso está em livro físico, isso não está na Bíblia. Eu não estou discutindo Bíblia, eu estou discutindo física. Primeiro foi tempo, depois foi espaço, depois foi matéria. E aí você me diz que Deus não existe. Como que Deus não existe? Porque a Bíblia é sagrada, um livro que um homem, apesar de ter estudado no Egito, ele foi inspirado por Deus para dizer: no princípio Deus criou de si próprio, da sua eternidade. Ele passionou essa eternidade e falou: a partir de agora vai contar tempo. Segundo, agora vai ter distância, apesar que essa distância para mim não existe, mas vai ter distância e vai ter matéria. Por quê? Porque eu preciso colocar alguém que eu queira me relacionar com ele. Querido, tem que ser uma ameba para não acreditar em Deus. Desculpa a expressão. Porque até a ameba, você sabe que o DNA da ameba, irmãos, o DNA de um organismo unicelular, ele tem mais letras, mais combinações do que uma enciclopédia Barça. Mais combinações do que uma enciclopédia. DNA de ameba. Eu falei de ameba só por causa que eu falei que o cara tem que ser uma ameba. Amados irmãos, se a Terra tivesse 3 metros de crosta terrestre a mais, a gente não ia aguentar a pressão atmosférica sobre a nossa cabeça. Se a inclinação da Terra fosse, você sabe que a Terra ela é inclinada a 6 ponto alguma coisa. Se fosse 7 alguma coisa, ia ferver o hemisfério sul quando tivesse mais para o sol, ia congelar o hemisfério norte, seria impossível a gente morar aqui. Então a inclinação da Terra para dar a sensação de 4 estações do ano, as 4 estações do ano, se a inclinação da Terra ela fosse 1 grau para cá, ia ser impossível ter vida na Terra. Irmãos, eu podia falar de 120 assertivas, mais ou menos 120 assertivas da condição humana na Terra, para ter condição, não é olhar para dentro não, porque se eu olhar para a biologia, aí mesmo que, querido, você tem, se você pegar todas as tuas artérias, todos os teus vasos, tudo aquilo que carrega sangue, os capilares dentro do teu corpo, colocar ele em metros, dá para dar 6 voltas na Terra. Você sabia disso? Qual é a evolução, irmãos, que vai gerar uma coisa dessa? Qual é a evolução? Querido, só para você ter uma ideia, a probabilidade da evolução ser verdadeira só nas condições físicas e biológicas é 1 em 10 elevado a mais de 100. 10 elevado a mais de 100, a 115, alguma coisa assim. 10 elevado a mais, eu vou botar 100 para eu não errar. 10 elevado a 100. Existe uma teoria matemática que é a teoria de Borel. Vou dar um Google aí depois. Ele diz que alguma coisa que tem uma possibilidade em 10 elevado a 50 é impossível acontecer. Isso é divulgado, irmãos, amplamente na ciência. Quando você está estudando alguma coisa, você fala assim: não, aqui eu já cheguei a 10 elevado a 25, então ainda é possível. Aqui eu cheguei a 10 elevado a 30, ainda é possível. Agora, quando você chega a 10 elevado a 50, fala: é impossível acontecer essa probabilidade aqui. E as pessoas, os matemáticos, os físicos, eles procuram esse número. Irmãos, a probabilidade de existir disso aqui for obra do acaso é impossível. Impossível, não é 2 vezes impossível não, porque 10 elevado a 100, 10 elevado a 50, 10 elevado a 100 não é 10 elevado a 50 2 vezes, porque é exponencial, é um número muito maior, é o impossível do impossível, você entendeu? É mais ou menos isso, é impossível elevado ao quadrado. Aí vem um bobo virar para você e falar assim: Deus não existe. Querido, você não precisa crer no Deus da Bíblia. Você não precisa crer em Jesus Cristo. Mas a criação declara que existe Deus. Os céus manifestam
a glória de Deus, e o firmamento, as obras de sua mão. Não é impossível. É impossível você virar e falar assim, olha, eu te respeito como pessoa, porque aí é a segunda revelação, né? A moral, te respeito como pessoa, você é uma pessoa, mas camarada, não tem como. Não tem como. Não tem como uma ameba virar um protozoário, depois o protozoário virar uma rã, um girino, depois o girino virar um réptil, depois um réptil virar um primata, e depois o primata virar um homem. É impossível. Deus foi lá e criou. Ele criou e criou do nada. E para falar a verdade, irmãos amados, aí que eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus olha para si, Deus olha para dentro de si e diz o seguinte, né? Quando Ele vai criar astros, vamos começar... Ok, deixa eu voltar só um pouquinho, para organizar o pensamento, fica melhor para vocês. Os 7 dias da criação, os 3 primeiros Ele organizou. Versículo 2, ele diz assim, a terra era sem forma e vazia. Né? Então, nos 3 primeiros dias, ele dá forma, ele organiza. Nos 3 últimos, que no 7º ele descansa, né? Mas os 3 seguintes, ele enche. Você percebeu? Aquilo que era vazio, ele enche do 4º ao 6º. Do 1º ao 3º, ele organiza. Então, vamos lá. O que Deus fez? Ele fez separação. Depois, ele fez a expansão, separou águas de águas. Lembra disso? E aí, no 5º dia, ele enche o oceano. Haja peixes, né? E aí, correram os peixes. No 6º dia, ele enche a terra. E aí vai ter animais e etc, etc. Mas observa comigo um detalhe. Quando Deus, Ele chama a existência astros celestes, Ele fala com quem? Com o universo. Haja estrelas, astros luminares. E apareceu. Foi isso, 4º dia. No 5º dia, Ele cria peixes. Quando Ele vai criar peixes, Ele fala para quem? Para o mar. Haja peixes. Quando Ele vai criar aves, Ele fala com quem? Com os céus. Haja animais, né? E por aí vai. Quando Ele vai criar animais do campo, Ele fala ao campo. Haja animais. Agora, quando Ele vai criar um homem, Ele fala com quem? Ele fala com quem, irmãos? Consigo. Ele fala consigo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí eu te pergunto, você sabe que estrela se apaga, né? Você sabe disso, né? Ok. Se você não sabe, está sabendo agora. As estrelas, elas acabam o seu fulgor. Ela é uma reação química, vai queimando. O Sol, que é uma estrela de 5ª categoria, na sua superfície, na superfície ali do Sol, na camada mais, porque o núcleo é muito mais quente, né? Como o núcleo da Terra. Mas a camada mais afastada é 20 mil graus Celsius, irmãos. É muito quente. Muito quente. Não dá para mandar uma sonda para lá. A sonda vai queimar antes de chegar lá. Isso é uma das outras, irmãos, eu falei, tem mais de 120 acertativas. A Terra está numa distância perfeita do Sol. Uma distância perfeita. Se ela está um pouquinho mais para frente, a gente não ia estar na Terra, ia estar no inferno. Se a gente está um pouquinho mais para trás, a gente não ia estar na Terra, a gente ia estar no contra-inferno, no lugar altamente congelado. Seria impossível ter vida. A distância do céu, da Terra para o Sol é uma das acertativas. É uma das coisas que foram calculadas. Deus, Ele é calculista, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o teu Deus mede montes em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Balança de precisão é para pesar ouro. É para dizer, olha, aqui tem 1,459 grama.
1,459 gramas. Isso é balança de precisão. Deus pega um monte, coloca numa balança de precisão e fala: esse monte tem 300 milhões de toneladas, sei lá, 400, e pesa o mínimo das gramas. A Bíblia fala que Deus coloca na sua mão, na concha da sua mão, as águas da terra, os oceanos. Deus, Ele é todo poderoso. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é poderoso demais. Voltando onde nós estávamos. Aí você observa que dentro de toda essa revelação, vou adiantar por causa do horário também, dentro de toda essa revelação você tem, primeiro, criação, primeira revelação. Segundo, a questão moral. Questão moral. Se você vive em uma civilização que nunca teve Bíblia, que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca foi pregado o Evangelho, você tem uma lei de consciência e uma lei moral. Em qualquer civilização, eu falei para você, matar não é uma coisa correta, porque senão a civilização não sobrevive. Não sobrevive. Se matar fosse uma coisa certa, todos iam se matar entre eles. Se passar a perna, se enganar fosse uma coisa boa, eles não iam sobreviver entre eles. Então, no mínimo, entre a civilização, pastor, mas existe animistas, existe tribos que matam a gente do outro lado pelo simples prazer de matar, mas entre eles existe um código. Irmãos, até entre bandidos existe código. E às vezes o código que eles têm é uma moralidade maior do que a nossa. Porque eles não admitem traição. E a traição deles é pena de morte. Eles mesmos têm o código deles. Até entre bandidos tem código. Entre ímpios não tem código entre ímpios? Óbvio que tem. É bem provável que você conheça uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, que você olha para ele e fala: cara, esse cara é um cara extremamente correto. É um cara extremamente correto. Paga os seus impostos em paz. Cuida da sua família. Esse cara é um exemplo. Eu vejo gente dentro da igreja, você nunca pensou nisso? Eu vejo gente dentro da igreja pior do que essa pessoa que está lá fora. E por que isso acontece? Querido, deixa eu lhe dizer. Paulo falou que essas pessoas, por mais que sejam bons cidadãos, bons pais, bons filhos, bons avós, Paulo diz, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. E a pessoa que está aqui dentro, capengando, derruba, cai, levanta, e não sei o que, e levanta de novo, mas pede a misericórdia de Deus, essa pessoa tem a graça de Deus estendida sobre a sua vida. Tem a graça de Deus estendida. Não é a lei moral que vai justificar o homem. Porque se a moralidade justificasse o homem, Jesus não precisava de morrer na cruz. Simples assim. Fácil assim. E aí, querido, você tem então a primeira revelação, a segunda revelação, e aí você tem a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi sendo dada, graças a Deus, eu falei isso no início, nós temos a revelação completa, mas ela foi sendo dada aos poucos. Ela não foi sendo dada por completo de uma vez, ela foi sendo dada aos poucos. Deus foi se revelando aos poucos. Ok? Até que chegou Jesus Cristo. E aí eu volto lá onde eu estava falando. Quando Deus quer criar o universo, Ele vira para o universo e diz para o universo: haja astros celestiais. Quando Ele quer criar peixes, Ele vira para o mar, que Ele já tinha organizado, e fala: encha-se de peixes, e haja peixes, e houve. Quando Ele quis criar vegetação é um pouco diferente,
porque as sementes já estavam ali de uma outra maneira, mas ele só falou cresça, ok, porque as sementes já estavam ali, mas ok, isso aí é outra discussão teológica. Mas, quando ele quis criar um homem, ele fala para si próprio, não é isso? Agora, deixa eu te dizer, quando uma estrela apaga, era onde eu estava lá, que eu só abri o espaço para eu poder controlar o horário direitinho. Quando uma estrela apaga, ela morre e ela é sepultada, entre aspas, aonde? Concorda comigo que é de onde ela veio? Você não fala assim, puxa, a estrela apagou, vamos aqui fazer um buraquinho aqui para ela. Puf. Vem cá, estrela, entra aqui, pronto, enterrou, tadinho. Quando um peixe morre, onde é que ele é sepultado? No próprio mar. Ele volta para onde ele foi criado, onde ele nasceu. Um animal do campo, a ave e o animal do campo, onde que ele é sepultado? No próprio campo, irmãos. No próprio campo. E aí eu te pergunto, e o homem? A matéria, o homem, a carne, ele volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. Por que volta para Deus? Porque foi Deus que deu. Foi Deus que falou consigo. O astro volta para de onde ele veio. O peixe volta de onde ele veio. A árvore volta de onde ela nasceu. O animal do campo volta para onde a parte material humana, a carne, volta para o pó. Mas a parte espiritual de todos nós, ímpio ou não ímpio, voltamos para Deus. Ah, pastor, mas se a gente volta para Deus? Sim, a gente volta para Deus. Uns para serem julgados, mas volta para Deus, porque foi Deus que deu. Irmãos, isso é especulação, mas foi de um grande homem de Deus. Eu não sei de onde esses caras tiram isso. Mas, grande pregador americano, o nome me falhou, estava com ele ali na mente, mas me falhou quando eu estou argumentando aqui. Mas ok, vou voltar a pensar nele. Ele fala o seguinte: quando Deus criou o homem, ele sopra, e o homem nasce. Quando Deus, ele recolhe, quando esse homem morre, ele expira, inspira. Quando ele nasceu, ele expirou. Quando o homem morreu, ele sugou de volta aquilo que era dele. Irmãos, a tua certeza é que terminado aquilo que é princípio, tempo, aquilo que é distância, onde que você mora, Goiânia, aonde? No planeta Terra, em Brasil, na América do Sul, no planeta Terra, no sistema solar, na Via Láctea, distância, aquilo que é distância. Quando terminar aquilo que é tempo, aquilo que é distância e aquilo que é material, aí eu entro em João. Quando aquilo que é eu entro em Paulo. Quando aquilo que é material se revestir de imaterialidade, ou seja, aquilo que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, eu e você estaremos com o nosso Deus. Quando acabar tempo, quando acabar espaço, não vai acabar só tempo e espaço, vai acabar lágrima, vai acabar dor, vai acabar choro. E por que nós temos mais duas revelações, pastor? Porque lá atrás, quando Deus sopra, o homem não tinha pecado. E aí, quando ele peca, ele se torna desnudo. Se lembra disso? Irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, a gente traduz o seguinte, diz assim: todos pecaram e destituídos
Mas, na verdade, aquele termo ali, ele pode ser facilmente traduzido por desnudo. Todos pecaram e desnudos estão da glória de Deus. Isso aqui eu já falei, inclusive, aqui nesse púlpito. Amados irmãos, Deus deu para os astros celestiais proteção, gravidade. Você sabia que a gravidade é uma grande proteção dos astros? É uma grande proteção. A Lua ela é protegida pela gravidade da Terra. A gente olhou aí essa semana um negócio que a gente mandou para o espaço, o troço estava voltando, estava pegando fogo, aqui em Goiânia deu para ver, Brasília deu para ver, no céu entrando um negócio, tinha um povo desviado que estava indo para um rancho, e parou no meio do caminho, ligou para os filhos e falaram assim, o que está acontecendo? Tem um negócio aqui aparecendo no céu. Eu falei, rapaz, tu deu mole, cara, podia falar, você não está sabendo não, já foi arrebatado gente lá na Austrália, né? Porque na Austrália sempre acontece as coisas primeiro, não é isso? A gente está aqui 8 horas da noite ainda e falou, já é ano novo na Austrália. Eu acho que Jesus vai voltar lá primeiro também. Estou brincando, irmão, isso é heresia pura, não leva isso em conta não, pelo amor de Deus. Mas ok, eu falei assim, rapaz, tu não está sabendo não, Jesus já voltou na Austrália, está vindo no fuso horário, vai vir trazendo todo mundo, se converte aí, cara, se arrepende. Deu mole, né? Deu mole, deveria. Mas o cara se assustou olhando assim, será que Jesus está voltando? O cara desviado, né, irmão? Tem medo de tudo. Não, será que Jesus está voltando? Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas não era. Era a gravidade, ela protege. Certo? Gravidade protege. Irmãos, os astros têm proteção. O peixe tem escama. As escamas protegem o peixe. Ave, ela tem pena. As penas protegem a ave. Os animais do campo têm pelo. E aí você acredita que o homem andava peladão só? Não, homem e mulher, peladão, porque está tranquilo, não tem muriçoca mesmo. Não, querido, o homem era vestido. Vestido de quê? Da glória de Deus. A glória de Deus vestia o homem. E ele só percebeu que ele estava nu quando a glória de Deus se afastou. Destituído da glória. Aí ele falou, eu estou nu, vamos fazer um negócio aqui. Mas o evangelho ele é tão poderoso, sabe por quê? Porque lá em Atos, irmãos, Jesus ele promete vir e falar assim, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Você percebe a palavra vestido, revestido? Sabe o que é isso? Porque Jesus morreu na cruz. E pelo seu sangue, ele vestiu você da sua nudez. Vestiu você da sua vergonha. Estou falando agora da terceira e da quarta revelação. Agora estou falando de Bíblia. Ele te vestiu. Só que num batismo no Espírito Santo, quando você foi cheio do Espírito Santo, você já estava vestido. O Espírito Santo veio e fez o quê? Revestiu. É como se eu tivesse saído de casa, colocado essa camisa, mas eu botei um blazer por cima. O blazer, ele vem revestir, vestir por cima, vestir, não novamente, mas por cima daquilo que estava vestido. Deus virou e falou assim, eu não vou só vestir vocês não, com a glória não. Eu vou vestir você com o meu sacrifício na cruz do Calvário, mas eu vou revesti-los do Espírito Santo de Deus. A primeira e a segunda revelação não diz o nome, só diz que existe. É por isso que eu acho maravilhoso, porque os caras querem provar que Deus existe, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Irmãos, independente, é claro que para mim a Bíblia é a palavra de Deus, mas independente da Bíblia ser ou não a palavra de Deus, Deus existe. Ele não precisa da Bíblia para dizer que Ele existe. A matemática diz que Ele existe, a física diz que Ele existe, a biologia diz que Ele existe. Isso é porque eu só fui rapidamente nessas poucas ciências. Rapidamente. Mas se você for na sociologia, não tem como, Deus existe. Porque existe um código moral, na antropologia, existe um código moral em cada sociedade, que aponta para a divindade. Mas ali é a criação do homem, concordo. O único Deus, que Ele que criou o homem, foi o Deus Todo-Poderoso.
Porque os outros é tudo criação, coitado. Eles não sabiam direito como é que é. O sol, o trovão. O trovão é um Deus. Não sei o quê. Ignorância. Mas eles têm um código moral. Tem um código moral. Mas saber quem é esse Deus, só através da Bíblia. E só através de Jesus Cristo. E eu vim aqui te dizer, para terminar minhas palavras, que você pode ter um relacionamento com Ele. É por isso que você vem à igreja, para se relacionar com Deus. Amém? Só revisando. Primeira revelação, a criação. Segunda revelação, a lei da consciência. Terceiro, a palavra de Deus. E quarto, Jesus Cristo. 4 revelações. As 2 primeiras não são necessárias, as 2 últimas, para você provar a existência de Deus. Só com as 2 primeiras, você já consegue calar 80%. Porque, irmãos, se você pegar ateus, estudiosos, principalmente fora do Brasil, no Brasil é só fumaça, irmãos. Desculpa, eu amo o Brasil, amo brasileiro, mas a brasileira é daquele negócio do jeitinho. Aí traz um negócio bobo. Não, porque Lilith tem uma civilização que já foi provado que tem uma civilização lá. Irmãos, pode existir, não pode existir. Não, porque os extraterrestres, que extraterrestre, querido? Sabe que a probabilidade de existir extraterrestre? Sabe por que o universo é desse tamanho? Para revelar a glória do teu Deus, querido. Deve ser bobo. E você já percebeu que tudo quanto é que é extraterrestre que aparece por aí é pior do que a gente? Eles são seres tão evoluídos, são mais feios do que nós. Você já percebeu isso? São mais feios do que nós. São piores do que nós. Tem uns que não tem nariz, tem outros que tem uns olhos no meio da testa. Meu irmão, a diferença dos nossos olhos é para ter a noção de distância. Esses caras nem enxergar direito enxerga. E fala que é mais evoluído do que eu. Querido, Deus te criou na perfeição. Tudo que foi criado fora de você é só tentativa de ver esse Deus que não existe. Um Deus que não existe. Esse Deus não. Um Deus que não existe. Uma civilização que não existe. Não seja bobo, não caia nessas bobeiras. O teu Deus é suficiente. Jesus é suficiente. Queria orar por você, abusando aqui do horário. Fique de pé, por favor. Eu tinha que ir até 11h10, já são 11h11, 11h12 quase. Vou orar por você. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eis aqui o teu povo. Um povo que vem a essa igreja de manhã, um povo que ama a tua palavra. É um povo que busca conhecimento. É um povo que quer estrutura espiritual. E Deus, assim como diz o apóstolo Pedro, que a gente deveria estar preparado para responder a razão da nossa fé. Simplesmente fala, Senhor, que o evangelho não tem medo de ser questionado. Nós não temos medo de ser questionados. Porque mesmo se a gente não tem resposta, mesmo que nós não tenhamos resposta para convencer uma cabeça, Deus, aquilo que a gente experimentou na tua casa, sentar à tua mesa, ter a tua presença, isso é insubstituível. Eu quero viver para ti, quero estar contigo, quero viver contigo, quero voltar para ti, Senhor, no momento certo. Quero estar contigo. E eu te louvo por essa igreja, te louvo por essa casa, te louvo pelos meus irmãos, te louvo, Jesus, porque há uma irmandade. O Senhor não nos mandou adorar a ti isoladamente. O evangelho é amar a ti sobre todas as coisas, e o meu irmão, se possível, como a mim mesmo. E isso é uma tentativa todos os dias, constantemente. Eu te agradeço, eu te louvo por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz: você está triste? Você está feliz? Diga amém. Que felicidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor João, pastor Elismar.